No episódio anterior, falamos sobre o legado da Igreja Oriental e sobre as controvérsias cristológicas ocorridas no Concílio de Nicéia, no Concílio de Constantinopla e no Concílio de Éfeso. Hoje falaremos sobre o Concílio de Calcedônia e sobre o Segundo Concílio de Constantinopla, com a controvérsia dos 3 capítulos. Vimos no vídeo anterior que Nestor foi condenado como herege e enviado para o exílio. Cirilo, patriarca de Alexandria, saíra vencedor. Porém, quando em 444 Dióscoro sucedeu a Cirilo, a querela estava prestes a explodir de novo. Dióscoro era um homem ambicioso que queria se assegurar do triunfo definitivo e esmagador de Alexandria sobre suas rivais Antioquia e Constantinopla, e que quase conseguiu o que queria. Desta vez, o conflito se centralizava na pessoa de Eutico, um monge de fortes convicções alexandrinas que morava em Constantinopla. O novo patriarca desta capital era Flaviano, diante de quem Eutico foi acusado de heresia por se negar a aceitar e até atacar abertamente certas frases da Fórmula de União de 433. O que Eutico negava era que Jesus existia em 2 naturezas depois da encarnação, e que fora por causa da sua humanidade consubstancial conosco. Ao que parece, Eutico se atrevia a atacar abertamente a Fórmula de União porque contava com o apoio de Dióscoro e do grande capelão Crisápio, que era quem, na verdade, regia os destinos do Império, pois Teodósio II não se ocupava dos assuntos do governo, deixando-os nas mãos de Crisápio. E sabendo que os que o apoiavam eram poderosos, Eutico se apresentou com arrogância diante do sínodo que tinha sido convocado por Flaviano para tratar das acusações que eram feitas contra ele. O que Eutico não sabia era que, na verdade, Dióscoro queria que o sínodo o condenasse para ter assim uma causa que defender contra Flaviano. Portanto, enquanto Eutico cria que as autoridades imperiais estavam a seu favor, estas tinham instruções de garantir que o sínodo o condenasse. Assim foi. E então Dióscoro saiu em sua defesa, dizendo que Flaviano tinha agido injustamente. Logo, o caso de Eutico se transformou em motivo de discórdia em toda a igreja. Tanto ele quanto Flaviano escreveram a Leão, o Grande, que na época era papa, um para apelar contra a decisão do sínodo que tinha condenado e outro para lhe dar notícias deste sínodo e das doutrinas de Eutico. Ao mesmo tempo, Dióscoro acusava de heresia todos os que saíam em defesa de Flaviano. Parece que passou ouro alexandrino das mãos de Dióscoro para as de Crisápio. Em todo caso, o imperador por fim convocou um novo concílio que deveria se reunir em Éfeso no ano 449. Desde seu início, podia-se ver que o concílio estava em mãos de Dióscoro. 2 dias antes de começarem as sessões, o imperador, instalado por Crisápio, nomeou Dióscoro presidente destas e lhe deu autoridade para fazer calar a qualquer um que ousasse falar contra a fé da igreja. O resultado foi o que o Papa Leão chamou, com toda razão, de latrocínio. Dióscoro não deu permissão de falar a ninguém que se opunha às doutrinas de Eutico. Quando os enviados de Leão quiseram ler uma carta que o Papa tinha escrito, dando a conhecer seu apoio à condenação de Eutico, Dióscoro não o permitiu. Flaviano quis se defender, mas os partidários de Dióscoro bateram e pisaram nele com tal violência que morreu poucos dias depois. A doutrina de acordo com a qual havia 2 naturezas em Cristo foi condenada e todos os principais expositores da teologia de Antioquia foram declarados hereges e depostos. Por último, para ter certeza de que sua vitória seria definitiva, Dióscoro e os seus decretaram que dali em diante não podiam ser ordenados os que apoiassem as heresias de Nestor e Flaviano, que para Dióscoro eram a mesma coisa. Ao ficar sabendo dos decretos do concílio de Éfeso, o Papa Leão se negou a aceitá-los. Na sua opinião, o suposto concílio não passava de um conciliábulo de ladrões. Porém, todas as suas gestões foram em vão. Teodósio II e Crisápio davam a questão por encerrada e estavam perfeitamente contentes com o resultado do concílio. Assim estavam as coisas quando aconteceu o inesperado.
O imperador, que era um excelente cavaleiro, sofreu um acidente equestre e morreu. A ele sucedeu sua irmã Pulquéria, que se casou com o militar Marciano e governou com ele. Pulquéria era uma mulher forte que tinha dado tais mostras de habilidade no manejo dos assuntos imperiais que muitos estavam convictos que ela poderia governar com firmeza e justiça. Pouco antes de morrer, Teodósio a tinha expulsado da corte, provavelmente porque ela se opunha às maquinações de Crisápio. Durante o período imediatamente depois do latrocínio de Éfeso, ela foi uma das principais defensoras da posição de Leão. Agora que coube ela governar, ela se dedicou, junto com seu esposo, a desfazer o que Teodósio, Crisápio e Dióscuro tinham feito. Os bispos depostos foram novamente instalados em suas dioceses, os restos de Flaviano foram colocados na Basílica dos Apóstolos, com uma grande cerimônia, tá? E muitos dos bispos que antes tinham seguido as diretrizes de Dióscuro viram que agora sopravam ventos novos e mudaram de posição teológica. Pulquéria e Marciano acabaram por convocar um grande concílio que deveria se reunir em Niceia no ano 451, porém, por uma série de circunstâncias, acabou se reunindo em Calcedônia. Este é o concílio que geralmente recebe o título de Quarto Concílio Ecumênico. Para este, vieram 520 bispos, número maior que o de qualquer concílio anterior, e a influência de Leão, bispo de Roma, foi decisiva. O novo concílio logo condenou a Eutico e Dióscuro, enquanto perdoava os demais participantes do latrocínio de Éfeso. A carta que Leão tinha escrito a Flaviano, e que Dióscuro não deixara que fosse lida em Éfeso, foi lida, e muitos dos presentes declararam que nesta carta sua própria fé estava exposta. O que Leão dizia nela era, em essência, o mesmo que Tertuliano tinha dito séculos antes. Em Cristo há duas naturezas, a humana e a divina, unidas em uma só pessoa. A partir de então, a Carta de Leão, a Epístola Dogmática, gozou de grande autoridade em quase toda a igreja cristã, e Leão foi considerado como expositor fiel da cristologia ortodoxa. Depois de vários obstáculos de caráter legal, os bispos reunidos em Calcedônia redigiram afinal a definição de fé, que provavelmente é o ponto culminante de toda esta série de acontecimentos e que é aceita até hoje em dia pela maioria das igrejas. Esta definição, que à primeira vista parece excessivamente complicada e até contraditória, somente pode ser compreendida se a lermos à luz da história que estamos estudando, pois nela aparece uma série de frases cujo propósito é reafirmar a condenação das diversas heresias que até este momento tinham sido rejeitadas. Esta definição de fé diz assim: seguindo, pois, os santos pais, ensinamos todos a uma voz que deve ser confessado um e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é perfeito em divindade e perfeito em humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, de alma racional e corpo, consubstancial com o Pai de acordo com a divindade e assim mesmo consubstancial conosco de acordo com a humanidade. Semelhante a nós em tudo, porém sem pecado, gerado pelo Pai antes dos séculos, de acordo com a divindade, e nos últimos dias, por nós e nossa salvação, da Virgem Maria, Mãe de Deus, Theotokos, segundo a humanidade, um e o mesmo Cristo, Filho e Senhor unigênito, em duas naturezas, sem confusão, sem mutação, sem divisão, sem separação e sem que desapareça a diferença das naturezas por causa da união, mas mantendo as propriedades de cada natureza e unindo-as em uma pessoa e hipóstasis, não dividido ou partido em duas pessoas, mas um e um mesmo Filho unigênito, Deus Verbo e Senhor Jesus Cristo, como foi dito acerca dele pelos profetas de antigamente, e o próprio Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos pais nos transmitiu. A leitura desta definição mostra claramente que seu propósito não é resolver a questão de como se unem em Jesus Cristo a divindade e a humanidade, mas evitar que a igreja volte a cair em alguns erros em que outros já tinham caído. Por isso, o termo definição cabe muito bem. Não se trata de uma explicação do mistério da encarnação, mas de uma definição, isso é, de uma série de limites que são estabelecidos, dentro dos quais pode haver diversas posições ortodoxas.
E assim, quase toda a igreja cristã a aceitou e utilizou durante os séculos. Por outro lado, é válido perguntar se esta definição não está muito distante do tom simples dos evangelhos. A resposta a esta pergunta tem de ser afirmativa, mesmo que também tenhamos de concordar que isso não foi culpa dos bispos reunidos em Calcedônia, mas mais o resultado do modo com que foi iniciado o problema cristológico. Como dissemos anteriormente, desde tempos relativamente antigos, a igreja começou a fazer uso de que os filósofos tinham dito sobre o Ser Supremo para entender a doutrina de Deus. O problema está em que essa ideia filosófica do Ser Supremo consiste exatamente na negação de tudo que é humano. Assim, chegou-se a conceber a divindade como algo radicalmente oposto à humanidade. Como, porém, a principal doutrina cristã era precisamente que Deus se fez homem em Jesus Cristo, isto levou os teólogos a se perguntarem como poderia a divindade se unir à humanidade, ambas concebidas em termos de oposição mútua. Se a igreja tivesse seguido não a doutrina dos filósofos, mas o modo de encarar a Deus de pessoas como Irineu, talvez o curso do desenvolvimento cristológico tivesse sido outro. Em todo caso, dadas as circunstâncias, temos de dizer que a definição de Calcedônia era o melhor modo possível de afirmar a mensagem cristã da presença de Deus em Cristo. Este concílio, além de condenar Eutico e Dióscoro, de aprovar a epístola dogmática escrita por Leão, bispo de Roma, para Flaviano, e de redigir a definição de fé, também afirmou a unidade das duas naturezas completas e perfeitas em Jesus Cristo, humana e divina. Condenou também a simonia, que é a compra ou venda ilícita de coisas espirituais, como indulgências e sacramentos, ou temporais ligadas às espirituais, como os benefícios eclesiásticos, e também condenou casamentos mistos e ordenações sem que o novo clérigo tivesse uma função pastoral. Depois do concílio de Calcedônia, houve muitos que não estiveram satisfeitos com os seus resultados. Estas pessoas receberam o nome de monofisitas, derivado de duas raízes gregas, que querem dizer uma só natureza. Receberam este nome porque se negavam a aceitar a doutrina das duas naturezas em Cristo. Já que os concílios supostamente ecumênicos, na verdade, não representavam o que sentiam as igrejas que existiam fora das fronteiras do Império, logo houve algumas destas igrejas que se negaram a aceitar o concílio de Calcedônia e que, por isso, receberam o nome de monofisitas. Através desse cisma surgiu a Igreja Ortodoxa Copta ou Egípcia, a Igreja Ortodoxa Síria, a Igreja Apostólica Armênia e a Igreja Ortodoxa da Etiópia. Outras que se negaram a aceitar o Terceiro Concílio Ecumênico, de Éfeso, no ano 431, foram chamadas de nestorianas. Falaremos sobre todas essas igrejas no próximo vídeo, que será dedicado ao cristianismo fora das fronteiras do Império. A definição de Calcedônia não pôs fim aos debates sobre a pessoa de Jesus Cristo. A causa disto, em parte, é que houve muitas pessoas, mesmo dentro dos limites do Império, que não a aceitavam. No Egito, Dióscoro logo foi considerado mártir e sua doutrina a única ortodoxa. Acredite, pode acreditar. Também na Síria, o monofisismo ficou cada vez mais popular. Os historiadores ainda debatem as razões pelas quais o Concílio de Calcedônia não obteve o apoio destas regiões, mas parece provável que ao menos uma das razões foi que muitas pessoas, tanto na Síria como no Egito, se consideravam alheias aos interesses do Império e que sua posição à política oficial tomou a forma de oposição à teologia oficial do governo de Constantinopla. Em todo caso, os imperadores logo se viram na necessidade de atrair de novo esta gente que não via com bons olhos as decisões do Concílio de Calcedônia. Egito e Síria eram das províncias mais ricas do Império e era necessário acalmar a inquietação religiosa que fervia ali. Por estas razões, foram vários os imperadores que tentaram ganhar o apoio dos monofisitas. Repetidamente, esta política acabou sendo desastrosa, porque os descontentes da Síria e do Egito o eram por causas sociais, políticas e econômicas, e sua lealdade não podia ser conquistada com fórmulas teológicas,
enquanto as causas da intranquilidade não fossem eliminadas. Ao mesmo tempo, a política imperial alienou muitos súditos fiéis, a maioria dos quais aceitava e defendia as decisões de Calcedônia. O primeiro imperador que interveio diretamente no debate foi Basilisco, que tinha destronado seu predecessor Zenon. Em 476, ou seja, 25 anos depois do concílio de Calcedônia, Basilisco publicou um edito em que convocava um novo concílio, anulando as decisões do de Calcedônia. O concílio convocado por Basilisco nunca teve lugar, pois pouco depois de seu edito, Zenon recuperou o trono. O próprio Zenon tentou conquistar a boa vontade dos monofisitas mais moderados ao publicar em 482 um edito de união, o Eniticon. Para isto, ele contava com o apoio do patriarca Cássio de Constantinopla, que tinha merecido o respeito dos defensores de Calcedônia por opor-se ao edito de Basilisco. A solução de Zenon consistia em chamar todos os cristãos à antiga fé em que todos concordavam, assim como esta tinha sido proclamada nos primeiros concílios ecumênicos. Este edito de Zenon, entretanto, em lugar de promover a unidade de toda a igreja, a dividiu ainda mais. Entre os opositores a Calcedônia, que, como vimos, recebiam em conjunto o nome de monofisitas, havia alguns que insistiam mesmo na natureza única do Salvador, que, em virtude da encarnação, a humanidade de Cristo estava absorvida pela divindade, de tal modo que era errado falar da humanidade de Cristo como tal. Porém, havia outros cuja fé se aproximava muito da Calcedônia, e que se opunham às decisões deste concílio porque, na sua opinião, este deixava as portas abertas para as doutrinas de Nestor. O edito de Zenon, que rejeitava claramente o nestorianismo, agradou a estes últimos, que o aceitaram, enquanto que os verdadeiros monofisitas, que não se podiam dar por satisfeitos enquanto a doutrina das duas naturezas não fosse condenada, o rejeitaram. O edito de Zenon, portanto, dividiu os monofisitas entre si. Muito mais sério, porém, foi o cisma que este edito ocasionou na Igreja do Ocidente. O Papa Félix III se opôs ao edito imperial por duas razões. Em primeiro lugar, ele não mencionava a doutrina das duas naturezas de Cristo, o que tinha sido o ensino da Igreja Ocidental desde tempos antigos, e que era o cerne da Epístola Dogmática de Leão. Em segundo lugar, o Papa insistia em que o imperador não tinha autoridade para julgar matéria doutrinária. O resultado foi que Félix excomungou o patriarca Cássio, com quem tinha conflitos por outros motivos. Esse é o chamado Cisma de Acácio, que manteve as igrejas do Oriente e do Ocidente separadas até o ano 519. Quando o imperador Justino e o papa Hormisdas chegaram a um acordo que confirmou a autoridade do concílio de Calcedônia e da Epístola Dogmática de Leão. Além disso, todos os bispos que tinham sido depostos por se negarem a aceitar o edito de Zenon foram restaurados. Quando Justino morreu, em 527, sucedeu-lhe seu sobrinho, Justiniano. Este acabou sendo um dos imperadores bizantinos mais hábeis de toda a Idade Média. Seu grande sonho era restaurar o Império Romano à sua unidade e grandeza perdidas. Durante seu reinado, os generais Belisário, Narcis e outros empreenderam campanhas que devolveram ao Império Romano as costas da África e da Espanha, bem como os territórios que os godos tinham ocupado na Itália. Mais uma vez, o Mediterrâneo se transformou em um lago romano, apesar de os governantes, que se chamavam de romanos, viverem em Constantinopla e a maioria deles falar melhor o grego que o latim. Como parte de seu plano de restaurar a glória perdida do Velho Império, Justiniano mandou reconstruir a Catedral de Santa Sofia, construída por Constantino, que estava em ruínas. Ele, porém, não queria simplesmente construir de novo o mesmo edifício, mas criar um templo sem igual em todo o mundo. Disse que quando Justiniano, por fim, viu a obra concluída, ele exclamou: "Salomão, eu te superei." Do mesmo modo, Justiniano decidiu que era necessário organizar o complexo sistema legal que o Império tinha desenvolvido através dos séculos.
Esta tarefa foi entregue a Triboniano, um dos seus servidores mais capazes, e, em pouco tempo, em anos, Justiniano tinha conseguido produzir o que os historiadores da jurisprudência consideram um monumento de proporções semelhantes às da Catedral de Santa Sofia na história da arquitetura. Porém, Justiniano não podia realizar todos os seus sonhos sem conseguir reunificar uma igreja dividida pela questão cristológica. No Egito e na Síria, havia muitas pessoas que se consideravam desleais ao imperador e a todo o governo de Constantinopla, que acusavam de heresia. Justiniano achava que o Concílio de Calcedônia tinha se pronunciado corretamente e com respeito às naturezas de Cristo, mas ao mesmo tempo percebia que os monofisitas mais moderados tinham razão ao apontar para os perigos que esta doutrina poderia trazer consigo. A esposa de Justiniano, Teodora, tinha simpatias pelo monofisismo moderado, e Teodora tinha muito poder na corte bizantina. Sua origem era muito humilde e ela tinha sido até atriz antes de conhecer a Justiniano. E de acordo com os seus inimigos, ela tinha sido prostituta. Porém, quando se casou com Justiniano, ela demonstrou ser uma grande imperatriz que, em momentos difíceis, quando Populacho se rebelou em Constantinopla, salvou o trono para seu marido. Justiniano tinha certeza que as diferenças entre os calcedonenses e os monofisitas mais moderados eram, na maior parte, verbais, e que estas diferenças podiam ser sanadas com uma série de negociações. No século XXI, muitos historiadores concordam com a opinião de Justiniano sobre o caráter verbal da controvérsia, apesar de, ao mesmo tempo, apontarem que havia outras questões políticas, étnicas, culturais e econômicas que dificultavam qualquer aproximação, de que o imperador parece não ter se apercebido. Em todo caso, Justiniano começou a tratar os monofisitas com mais moderação que seu tio e predecessor Justino. Muitos dos bispos que tinham sido exilados foram convidados a regressar às suas sedes. Outros receberam convites para visitar o imperador e a imperatriz no palácio, onde foram recebidos cortês e amistosamente. Em 532, por instância do imperador, reuniu-se em Constantinopla um grupo de teólogos dos dois lados. Justiniano tinha grandes esperanças no resultado desta conferência. Leôncio de Bizâncio, o teólogo de Calcedônia mais distinto da época, estava presente. Na conferência, um dos 6 bispos monofisitas presentes declarou que tinha ficado convencido e que estava disposto a aceitar a fórmula de Calcedônia. O próprio Justiniano, que tinha presidido algumas sessões, parece ter pensado que seria relativamente fácil conseguir a aproximação entre os calcedonenses e a maioria dos monofisitas. No ano seguinte, o próprio imperador publicou sua confissão de fé, em que, sem usar a frase em duas naturezas, mostrava ser ortodoxo. Seu propósito era atrair os monofisitas moderados. Porém, desta conferência em que o imperador depositava tantas esperanças, surgiria uma nova controvérsia que dividiria a igreja mais uma vez. Esta controvérsia é chamada de os 3 capítulos. Durante a Conferência de Constantinopla, e através das suas muitas conversas com os líderes monofisitas, Justiniano percebeu que estes não se opunham tanto ao Concílio de Calcedônia quanto aos ensinos de alguns teólogos antiocanos que pareciam formar o pano de fundo deste concílio. Estes teólogos eram principalmente 3: Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto de Ciro e Ibas de Edessa. Todos eles tinham morrido muito antes, e seus ensinos não eram doutrina oficial da igreja. Porém, o Concílio de Calcedônia parece ter emprestado deles algumas das principais frases da definição de fé. O que preocupava os monofisitas, também os mais moderados, era que as obras destes 3 teólogos continham afirmações que estavam próximas demais do nestorianismo. Todos eram teólogos de Antioquia, razão pela qual tinham a tendência de ressaltar a humanidade do Salvador e de fazer distinção entre esta e sua divindade, de uma maneira que aos monofisitas parecia perigosa. Esta situação ditou ao imperador o curso que deveria seguir. Por que não condenar as obras destes teólogos para garantir assim aos monofisitas moderados que o Concílio de Calcedônia, ao afirmar as duas naturezas, não deveria ser interpretado no sentido nestoriano?
Foi precisamente isto que Justiniano fez mediante 2 editos promulgados em 544 e 551. A partir de então, a obra e às vezes a pessoa destes 3 teólogos condenados recebeu o nome de Os 3 Capítulos. Os principais bispos orientais aceitaram estes editos, se bem que parece que vários o fizeram sob pressão imperial. No Ocidente, a reação foi muito diferente, pois vários dos principais bispos temiam que a condenação dos 3 capítulos era o passo inicial para a condenação do Concílio de Calcedônia. O Papa Vigílio, todavia, era protegido da imperatriz e por isso não tinha força moral para se opor aos editos imperiais. Quando o imperador percebeu que seu primeiro edito não fora bem recebido no Ocidente, chamou Vigílio para Constantinopla, onde o Papa acabou cedendo à pressão imperial. A capitulação do Papa, entretanto, teve resultados contraproducentes. A reação dos bispos ocidentais foi tão forte e firme que vários bispos orientais, que tinham antes apoiado o imperador, mudaram de política. Vendo o estrago que causara, o próprio Papa mudou de opinião e retirou sua condenação dos 3 capítulos. Foi então que Justiniano promulgou o seu segundo edito, em 551, reiterando a condenação dos 3 capítulos. Tudo isso provocou tamanha inquietação que o imperador, por fim, decidiu convocar um concílio geral. Esta assembleia, que recebe o nome de Quinto Concílio Ecumênico, se reuniu em Constantinopla no ano 553 e contou com a presença de 152 bispos, incluindo 7 da África e 9 da Ilíria, mais 100 representantes da Itália. Na época, o Papa também se encontrava na cidade, pois Justiniano não lhe permitira voltar para Roma. Vigílio enviou um comunicado ao concílio em que, enquanto condenava algumas frases que se encontravam nos 3 capítulos, negava-se a condenar os autores em questão. Apesar disto, a Assembleia, que representava os interesses do imperador, condenou os 3 capítulos. Diante de tal decisão, Vigílio insistiu em sua posição por mais alguns meses, porém afinal capitulou, cedendo aos desejos de Justiniano. Apesar de essa atitude vacilante do Papa ter produzido vários cismas no Ocidente, depois de algum tempo, toda a Igreja Ocidental aceitou o Concílio de Constantinopla no ano 553 como o Quinto Concílio Ecumênico, que além de condenar os 3 capítulos, condenou o monofisismo. Diga o que você achou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com os seus contatos e demais redes sociais para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo de tão grande importância. Aproveite para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, para que você possa estudar a Bíblia versículo por versículo e a história do cristianismo em ordem cronológica aqui conosco, uma exclusividade aqui do canal. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.